Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Que a luz serena de Jesus penetre o seu coração agora, trazendo consolo, fé e esperança. Há momentos em que a vida parece nos colocar em um labirinto de espera. Espera por uma resposta médica. Espera por um reencontro. Espera por um alívio, por um sinal, por uma direção. E nessa espera, a alma se inquieta. A ansiedade aperta o peito. O pensamento corre. O coração se antecipa ao que ainda nem aconteceu. Quantas vezes você já sentiu como se Deus estivesse demorando demais para agir? Quantas vezes a angústia do ainda não fez você duvidar do vai acontecer? É sobre isso que hoje vamos refletir. O tempo de Deus. E como aprender a calar a ansiedade, encontrando a paz que só a confiança verdadeira é capaz de oferecer. Quando falamos em tempo de Deus, falamos de uma dimensão diferente do nosso relógio. O tempo humano é o tempo da pressa. É o tempo do preciso resolver agora. Mas o tempo divino é o da sabedoria. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos ensinou: silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem. Essa frase simples guarda um universo de significados. Ela nos convida a compreender que o que parece demora, na verdade é preparo. Que o que parece silêncio é trabalho invisível em andamento. A ansiedade nasce da nossa dificuldade de confiar. Ela é o reflexo da nossa tentativa de controlar o incontrolável. É o grito da alma que ainda não aprendeu a descansar nos braços da fé. Chico Xavier viveu isso de forma profunda. Conta-se que, em momentos de sofrimento e provação, ele perguntava aos benfeitores espirituais quando os problemas se resolveriam. E Emmanuel, com ternura, respondia: filho, tenha paciência, Deus está no comando. Essa paciência que Emmanuel tanto ensinava não é uma espera passiva, mas uma espera ativa, confiante, trabalhadora. É a paciência que ora, serve e confia, mesmo quando os olhos não veem resultado algum. Quando o Espírito Emmanuel fala em silenciar, ele não fala em se omitir. Ele fala de calar a agitação mental que impede a alma de ouvir a voz divina. Fala de apaziguar o coração para que a fé não se perca no ruído da ansiedade. Silenciar é entregar o comando da vida a Deus, reconhecendo que nem sempre compreenderemos os caminhos, mas podemos escolher confiar neles. Se essa mensagem está tocando seu coração, meu irmão, minha irmã, aproveite este momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino. Assim, você ajuda a espalhar mais luz e faz parte desta corrente de paz e aprendizado. Mas voltemos à reflexão. A espera é uma das provas mais silenciosas e transformadoras que a vida pode nos oferecer. Quando pedimos a Deus força, Ele não nos dá força pronta. Ele nos dá desafios para que a força cresça dentro de nós. Quando pedimos paciência, Ele não nos entrega calma num instante. Ele nos oferece circunstâncias em que precisamos aprender a esperar. É por isso que muitas vezes o que chamamos de demora é, na verdade, o exercício que estamos pedindo sem perceber. Chico Xavier dizia que a dor é um aviso sagrado de que algo em nós precisa mudar. E a ansiedade, de certo modo, é uma dor da alma. É o sintoma de uma fé impaciente. É o reflexo do nosso medo de perder o controle. Mas não há controle no amor divino, a confiança. A ansiedade é o excesso de futuro, enquanto a fé é a serenidade do agora. Quando Jesus disse, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, Ele não nos convidou à indiferença, mas à entrega. Ele sabia que a mente humana se agita porque quer saber, quer prever, quer dominar. Mas o verdadeiro domínio é interior. É o domínio das emoções que confiam, mesmo quando a razão hesita. Emmanuel nos recorda que Deus age no momento certo e o tempo é o seu melhor auxiliar. Essa frase resume o mistério da providência divina. Tudo tem seu instante certo de florir.
Nenhuma semente germina antes da hora, nenhum fruto amadurece antes do tempo. Se a vida ainda não lhe deu o que você pediu, talvez esteja preparando o terreno para que você saiba cuidar do que vai receber. A paz da espera não vem da ausência de desejo, mas da presença da confiança. Esperar em Deus é diferente de apenas esperar que algo aconteça. É descansar a alma no propósito maior, sabendo que até os atrasos e desencontros têm função no plano divino. O tempo de Deus, meus irmãos, é o tempo da alma. Ele não se mede em horas, mas em amadurecimento. Enquanto nós olhamos o calendário, Deus observa o coração. Às vezes pedimos uma bênção que, se viesse agora, nos destruiria por dentro. E então o céu adia, não por castigo, mas por amor. É a mesma lógica de um pai que nega o brinquedo perigoso ao filho, não porque não o ama, mas porque o ama demais. Chico Xavier, em suas conversas íntimas com amigos, dizia com serenidade: Deus não se atrasa, nós é que nos apressamos demais. Essa frase, de simplicidade desarmante, carrega a sabedoria dos que aprenderam a confiar sem ver. A ansiedade nos faz correr, mas o espírito precisa aprender a caminhar. Emanuel, sempre sábio, ensinava que a fé não é a crença que remove montanhas fora de nós, mas a luz que remove os montes da dúvida dentro de nós. Quando essa fé se instala, a pressa perde o domínio. A alma se torna paciente, e a paciência é o idioma dos que já compreenderam o tempo de Deus. Quantas vezes na história da humanidade o bem pareceu demorar? Moisés esperou 40 anos para conduzir o povo à terra prometida. José do Egito esperou anos em injustiça até se tornar governador. O próprio Cristo esperou 30 anos para iniciar a missão de 3. Tudo no universo tem seu compasso. Até a semente precisa morrer na terra antes de brotar. E nós, em nossa impaciência humana, queremos florescer antes de criar raízes. Há um ensinamento de Emanuel, psicografado por Chico, que diz: toda tempestade cessa, nenhuma noite é eterna. E, no entanto, quando estamos dentro da tempestade, parece que ela nunca vai terminar. É aí que precisamos recordar que a fé é o abrigo da alma em meio ao vendaval. A oração é o nosso guarda-chuva espiritual. E o tempo de Deus é o sol que cedo ou tarde voltará a brilhar. Em suas cartas e mensagens, Chico sempre lembrava que a ansiedade é o sintoma de quem esqueceu que o universo tem direção. Não te aflijas, meu filho, dizia ele a um amigo. O desespero não apressa o relógio de Deus, e quando chega a hora certa, tudo se esclarece. Há consolo profundo nessas palavras, porque elas nos libertam do peso de querer controlar o que pertence ao divino. Muitas vezes, o Espírito reencarna trazendo consigo provas que só o tempo poderá dissolver. Há dores que não são castigos, mas sementes de aprendizado. Emanuel explica que a espera é parte do tratamento espiritual que a vida nos oferece. É o período em que a alma se reequilibra, se fortalece e aprende a servir sem exigir. E se parássemos de perguntar por que está demorando e começássemos a perguntar o que ainda preciso aprender enquanto espero? Essa mudança de foco transforma completamente o estado da alma. A ansiedade se dissolve quando o sentido se revela. Porque a dor sem sentido é tortura, mas a dor com sentido é escola. E Deus, na sua bondade infinita, nunca nos deixa sofrer em vão. O tempo de Deus é também o tempo da misericórdia. Quantas vezes Ele retarda algo que pedimos apenas para nos proteger de nós mesmos? O emprego que não veio, o relacionamento que terminou, o sonho que não se cumpriu, tudo isso, mais tarde, se revela como providência disfarçada. Chico costumava dizer: Deus nos ouve em silêncio e responde no tempo. A resposta pode vir em forma de encontro, de intuição, de dor que desperta ou de uma calma repentina no meio do caos. A espera é a oficina da alma. É no silêncio do ainda não
que o espírito aprende o valor do agora. Porque enquanto esperamos a solução de fora, Deus trabalha a transformação de dentro. Emanuel nos lembra que as bênçãos mais luminosas da vida chegam pelas mãos do tempo. E o tempo, meus irmãos, é um dos nomes do amor divino. O relógio de Deus nunca se atrasa, mas o ponteiro da fé precisa acompanhar o compasso da paciência. Não adianta pedirmos colheita se ainda não semeamos o suficiente. Não adianta rogarmos por cura se ainda não aprendemos o que a enfermidade veio ensinar. O tempo de Deus é pedagógico. Ele ensina com suavidade o que o desespero tenta forçar com violência. Por isso, Chico Xavier nos convidava a cultivar 3 virtudes sagradas: fé, paciência e trabalho. A fé nos conecta com Deus. A paciência nos mantém serenos e o trabalho nos impede de cair no desânimo. Quando unimos essas 3 forças, a ansiedade perde terreno. O coração se aquieta, o espírito encontra sentido. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez o maior desafio da alma seja aprender a esperar sem perder a fé. O tempo de Deus não é o tempo do relógio, mas o tempo da transformação interior. Cada dificuldade que se prolonga, cada silêncio que parece ausência, é, na verdade, um convite à maturidade espiritual. Emmanuel nos recorda que o tempo é o grande revelador. Nele, tudo se aclara, tudo se justifica, tudo se renova. Quando a ansiedade se acalma, o coração começa a ouvir a voz da providência. Quantas vezes suplicamos uma resposta e ela não vem? Mas se silenciarmos, perceberemos que a resposta sempre esteve ali, na forma de intuição, de uma lição que a vida nos apresentou, de um obstáculo que nos fez repensar o caminho. Chico Xavier viveu isso em incontáveis momentos. Houve fases em que ele próprio se sentia cansado, exausto diante das provações. E Emanuel, com ternura e firmeza, dizia-lhe: "Filho, não te aflijas, espera e confia." Essa confiança é o segredo da paz. É ela que transforma a espera em oração e o tempo em aprendizado. Muitos de nós queremos soluções rápidas porque ainda confundimos fé com mágica. Mas a fé verdadeira não apressa, ela sustenta. A fé não é o poder de mudar o mundo lá fora, mas a força de permanecer sereno enquanto o mundo se transforma. A ansiedade é a febre da alma que perdeu a confiança. A oração é o remédio. Quando oramos, mesmo sem entender, dizemos a Deus: "Eu aceito o teu tempo." E nesse instante, algo muda. Não é o problema que se dissolve, é o coração que se harmoniza. Recordemos que Jesus esperou os discípulos amadurecerem, esperou o momento certo de cada cura, esperou até mesmo o instante da cruz, com resignação e amor. E ao esperar, nos ensinou que a paciência é a mais alta forma de fé. Porque quem confia, espera sem desespero. Quem confia, serve enquanto espera. Quem confia, sabe que o tempo é o campo onde Deus semeia milagres invisíveis. Quantas bênçãos já chegaram na sua vida na hora exata, nem antes, nem depois? Pense em quantas situações que pareciam perdas se tornaram libertação. Quantas portas que se fecharam abriram caminhos inesperados. O tempo de Deus é o artista silencioso que pinta nossos destinos com tintas de eternidade. E às vezes o quadro só revela sua beleza quando nos afastamos o bastante para enxergar o todo. Emanuel, no livro Paciência, nos ensina que a serenidade é a confiança em Deus manifestada em forma de paz. Essa é a paz da espera. Não é o silêncio da resignação triste, mas o repouso da alma que confia. É saber que tudo o que é verdadeiro vem no tempo certo, que nenhuma lágrima é desperdiçada, que nenhuma oração é ignorada e que mesmo quando tudo parece parado, Deus está trabalhando nos bastidores da vida. Por isso, ao sentir o peso da ansiedade, respire fundo e ore. Diga a si mesmo: "O tempo de Deus está agindo." Essa frase é um antídoto. Ela não muda o relógio, mas muda o coração.
E quando o coração muda, tudo muda, porque o que mais nos angustia não é o tempo da espera, mas o medo de que nada vá acontecer. E é justamente aí que o divino se manifesta, provando que sempre esteve no controle, ainda que em silêncio. Hoje quero lhe convidar a um exercício. Quando algo parecer demorar, diga em voz baixa: Senhor, eu confio no teu tempo. Faça disso uma oração diária. Aos poucos, perceberá que o coração se acalma, que a mente desacelera, que a esperança renasce. Porque confiar é entregar o comando da vida à sabedoria que tudo dirige. E essa entrega é o início da verdadeira liberdade. Chico Xavier costumava dizer que a felicidade não está em fazer o que queremos, mas em querer o que devemos. Quando aprendemos a aceitar o tempo de Deus, descobrimos que tudo acontece para o nosso bem, mesmo o que parece demora, mesmo o que parece perda. Nada é em vão, nada é por acaso. O tempo divino é o fio invisível que costura os retalhos da existência até formar o manto da compreensão. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você sente que espera por algo, uma cura, uma resposta, um recomeço, não desanime. Continue orando, servindo, confiando, porque, como disse Emmanuel, Deus e o tempo tudo esclarecem. E quando o tempo trouxer o que é seu, você entenderá que cada segundo de espera foi uma preparação para receber com sabedoria o que pediu com pressa. Permita que a paciência floresça, deixe que a fé conduza e abrace a serenidade como companheira de jornada. A ansiedade quer pressa, mas o amor de Deus tem eternidade. E é nessa eternidade que encontramos o repouso da alma, o consolo do espírito e a certeza de que tudo vem na hora certa, do jeito certo, pela mão certa. Meu irmão, minha irmã, que essa mensagem o inspire a entregar suas preocupações nas mãos do Criador, acreditando que Ele jamais falha. Espere com fé, confie com amor e siga em paz. Paz e luz.